E se eu tivesse que começar a estudar para concurso público do zero agora, quais são os passos que eu daria? E claro, eu tô levando em consideração toda a experiência que eu tenho hoje, tá? Depois de mais de uma década estudando, também trabalhando com concurso público, foram 6 aprovações, 2 em primeiro lugar. Então eu vou te falar o que eu faria hoje, né, depois de toda essa experiência, para trilhar um caminho que me desse mais chances de ser aprovado de uma forma mais rápida, com menos sofrimento. Um ponto importante, tudo isso que eu tô falando para você aqui, eu tô levando em consideração que você já tomou uma decisão definitiva, consciente, de estudar para concurso público, melhor, de passar em concurso público. Por que eu estou falando isso? Porque muita gente começa a estudar porque às vezes viu algum edital aberto e tal, mas não tomou aquela decisão de, a carreira que vai me deixar feliz, que vai me dar uma condição de vida melhor, que eu vou ter mais tranquilidade para viver, vou ter mais qualidade de vida, é a carreira pública. Ou seja, todas as minhas atitudes e tudo que eu vou fazer a partir de agora é em busca dessa carreira pública. Porque aí várias coisas vão acontecer nesse processo de estudo para concurso público, mas uma vez que você já definiu o que é a carreira pública, vai ficar mais fácil você direcionar. Você já tem a visão e agora todas as suas atitudes vão apontar para isso. Olá, esse é o podcast Carreira em Foco, o espaço dedicado a explorar o mundo profissional e desvendar os segredos para alcançar o sucesso em sua trajetória profissional. Venha conosco nessa jornada. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso podcast. Hoje mais um episódio. Para quem assistiu o episódio anterior, conversamos com a Bea Laguna. Ela falou aí de transição de carreira, um pouco de transição de carreira, mas ela falou mais da conciliação de carreira. E o nosso papo foi tão bom que eu falei, Bia, vamos falar de concurso, porque vocês vão perceber do papo de hoje no nosso podcast que ela ajuda você a passar em concurso, a se preparar no concurso. Não, passar não, que não é mágica, né, Bia? A se preparar para o concurso. Olá, Bia. Tudo bem? Então vamos lá. Tudo jóia. Vamos falar um pouquinho sobre concurso público. Muito do que eu falei sobre conciliação de carreira deve ser aplicado aqui, porque muitas pessoas vão trabalhar e estudar, então são a mesma lógica, são os mesmos pilares, né? Mas aqui, no primeiro momento, eu queria dizer o seguinte, que quando eu decido estudar para concurso, eu preciso também investir, como a gente falou na conciliação lá, né, de carreiras. Então, o que eu vou investir? Meu recurso mais caro, que é meu tempo, estudando para algo sem ter uma remuneração e sem ter uma garantia. Isso é algo que dói muito, é uma grande dor dos alunos, porque eles ficam muito em dúvida. Ai, meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa? Podia estar fazendo outra coisa. Então, eu falo para sempre tomar esse cuidado de investir. Então, comprar um curso, não ficar buscando na internet coisas esparsas. Escolha um cargo, escolha um edital e escolha um curso com os professores, dando aquelas matérias, com os simulados. E eu trabalho na Brabo Concursos, meu curso parceiro, indico esse curso tanto por eu fazer parte da equipe, né, por eu conhecer, mas por essa questão da objetividade mesmo, é bem enxuto. Então, mas independente disso, a pessoa tem que buscar lá o cargo e buscar a fonte. Pode falar. O que para quem não pegou nossa última conversa, o que é a Brabo, o concurso? A Brabo Concursos é um curso preparatório para concurso público, que traz já os professores dando as matérias de forma bem enxuta, esse é um grande diferencial. Com método também, não são só as matérias, mas um método de como você vai estudar essas matérias, teoria, revisão e questão, como fixar muito bem para você pontuar. Então, traz toda essa descrição de metodologia e de matérias, com lives mensais. Então, é um acompanhamento bem completo, com mentoria bem legal. Como que se diz, né? É o papo de quem conhece já, né? Vai mostrar o caminho, você vai entender como que é um concurso
como é que se diz? E trilhar o seu caminho para poder passar nesse concurso. É isso? Essa parte é muito legal de fazer essa diferença, porque coaching e mentoring, né? O coach, ele não é necessariamente da área do coach, ele vai ensinar produtividades, ferramentas, sair de um ponto A para um ponto B, e o mentor, ele é da área do mentorado, ele passou em concursos. E ele vai falar o que ele fez, os passos, né? Então, ele tem o resultado que o mentorado busca. Vai mostrar o caminho. Lá dentro a gente tem, sim, porque tem uma aceleração quando você mostra o caminho. Não tem atalho. Eu não vou precisar estudar tudo. Não, você vai precisar estudar. Mas é diferente quando eu tenho esse contato com quem já chegou lá e vai me falar, faz isso, não faz aquilo, né? É muito interessante. Bia, me fala uma coisa. Eu já prestei concurso. E já nunca passei em concurso. Como lidar, assim, com a frustração de você não passar? Porque você estava falando que a gente tem que abrir mão. A gente tem que abrir mão de tempo, às vezes a gente precisa gastar dinheiro para estudar, alguma coisa assim. Como lidar com a frustração? Porque eu acredito que deve ser normal, deve ser igual ao vestibular, de você, às vezes, não conseguir passar no primeiro, não é? Sim. Bom, a reprovação é uma etapa da aprovação. Eu não posso pensar assim, o fracasso é o oposto do sucesso. Já é meu, né? Eu vou prestar, é meu, a vaga é minha. Exatamente. Então, tem todo um caminho ali, é aquela parábolazinha do bambu. Eu jogo a semente ali, olho, não acontece nada, e eu fico encanada porque não está crescendo, e a coisa não vai, eu falo, meu Deus do céu, não vai virar nada isso. De repente, como está criando alicerce, está crescendo para baixo, de repente sobe lá 5 metros de uma vez. Então, esse tipo de busca, como emagrecimento, exercício físico, estudo, né? Esse tipo de projeto é um projeto de médio e longo prazo, e as reprovações fazem parte do jogo. A gente gosta muito daquela historinha do Thomas Edison, que inventou a lâmpada, e o assistente falou, olha, chega, 700 fracassos. Ele, não, 700 formas de não fazer uma lâmpada, né? Eu aprendi essas formas. Então, é encarar como etapa mesmo, porque não vai para desistir por não ter passado, vai fazer parte. Eu falo que eu passei em 4 concursos, eu não fico contando os que eu não passei, mas eu não passei um monte também, né? Até chegar lá. Pessoal, a Bia é especialista em passar em concurso e eu sou especialista em não passar em concurso. Nossa, mas eu já prestei vários, tanto que eu já até desisti. Mas agora, eu acho só um detalhe, ciência da computação deve ter sido algo bem difícil, bem disputado, né, também, ou não? É difícil, mas eu costumo dizer que eu acho que é mais difícil passar de ano, porque a ciência da computação tem muita matemática, muito cálculo, né? E aí a gente não está preparado para isso. Você chega lá na faculdade, você quer já mexer no computador e você não mexe, você vai ter muita teoria. Mas eu não sei, Bea, se você tem casos assim, né? Eu fico nervoso na hora de uma prova e aí eu acabo indo mal no concurso. Eu até sabia fazer, mas eu acabo indo mal porque eu fiquei nervoso. Eu já desmaiei em cima de uma prova fazendo, acho que é ansiedade. E aí, então, assim, eu sou especialista em não passar. Olha, durante a preparação, no nosso curso, a gente apresenta várias técnicas para administração da ansiedade. A gente reforça bastante a questão de atenção plena, como técnicas de mindfulness, né? Você começar a prestar atenção no que você está comendo na hora do banho, fazer a respiração ali, algumas respirações como 4, 8, 3, 6, power nap, que é a soneca poderosa, tirar 20 minutinhos de relaxamento durante o dia, entre outras. Então, a gente fala bastante sobre não esperar o barco afundar para aprender a nadar. Eu preciso ir cuidando do meu emocional ao longo do processo, porque não é assim, eu vou estudar primeiro, depois que eu passar eu cuido do meu emocional. Eu vou precisar desse emocional tanto para evoluir nessa caminhada, quanto na hora da prova. Agora, o branco, todo mundo está sujeito, porque eu tenho um esquecimento momentâneo de um conteúdo que eu conheço, por conta do cortisol que está sendo produzido ali, e que, se eu insisto naquela questão, afeta mais ainda o meu emocional, aí eu produzo mais cortisol ainda, que afeta a memória. Então, tem que ir trabalhando durante o processo também a técnica de fazer prova. Eu fazia prova em shopping, eu fiz prova em biblioteca pública, uma vez por mês eu ia fazer prova no Poupa Tempo, enfim.
Não ficar só estudando as matérias que caem no concurso, encarar fazer prova como uma matéria também, se ambientar, porque quando você sai de casa para fazer prova, o fulano do lado abre baconzitos, fala o celular, né? Que acontece isso na prova também. Então, se você está lá sempre fazendo no seu quartinho, tudo bem, você fica 5 horas ali fazendo prova, você está treinando estratégia de prova. Mas é legal, eu gostei muito de estar em outros ambientes também. Eu me senti em vantagem nesse aspecto na hora da prova, por estar mais ambientada. Engraçado, né? A gente costuma dizer que o treino é tudo, né? E aí o que você descreveu agora foi um treino, como é que se diz? Você se submeteu a coisas que vai acontecer no dia da prova, né? Sim. Você falou do descanso, né, de 20 minutos. Você está falando no descanso no preparo para o concurso? É o seguinte, se um aluno está estudando o dia inteiro, vamos supor que ele tenha o dia todo para estudar, é mais difícil estudar do que trabalhar. Quando a gente trabalha, a gente tem outros estímulos, interações, então isso exige menos assim, do foco atencional. O estudo ele é muito esgotante. O aluno que tem o dia inteiro para estudar, a gente propõe que, por exemplo, depois do almoço, ele dê uma quebra e tire uma sonequinha, porque essa power nap, que é a soneca poderosa de 20 minutos, já há vários estudos comprovando que ela ajuda na concentração, no relaxamento. Então, vai ajudar para o seu próximo bloco de estudo. Acontece que tem pessoas que trabalham o dia todo e vão estudar à noite. E fazer essa soneca muito perto da hora de dormir pode afetar o sono da noite, aí virar aquele círculo vicioso. Então, o ideal para quem também tem que estudar à noite é fazer só a respiração nesses 20 minutos, um relaxamento sem dormir. A gente usa essas técnicas também lá, a gente propõe que o aluno faça, porque ele vai ter mais rendimento. Senão, ele pode chegar do trabalho, trabalha 8 horas do seu dia, pode chegar à noite para estudar esgotado. Talvez seja interessante ele perder 20 minutos de estudo e restabelecer aí a concentração, o foco, por meio do relaxamento, do que já entrar no estudo estando muito cansado, ele pode não absorver. Olha, realmente tem técnica para tudo, então. Tem técnica para tudo lá. Incrível, incrível. Legal. Eu já ouvi falar muito naquela pessoa, ele é concurseiro. Concurseiro, a gente chama de concurseiro mesmo, é o mindset, mentalidade concurseira, né? O concurseiro é aquele que vai aumentando, assim, eu prestei um concurso, eu entrei, aí eu tenho uma vaga com, não sei se pode falar salário maior ou cargo maior, aí eu tento e eu vou subindo através de concurso, seria isso? O simples fato da pessoa estar engajada nessa jornada de estudar para concurso já faz dela um concurseiro, ele está na jornada, né? Então a gente fala, você que é concurseiro, ou seja, está prestando concurso, faça isso, faça aquilo, né? Porque o estudante é muito vago, ele pode ser estudante de faculdade, então concurseiro é aquele nicho mesmo, estuda para passar em concurso, para ter aprovação no cargo público. Até antes da gente prosseguir, vou falar uma coisa que eu ia te falar na conciliação de carreira, que eu lembrei, que eu gosto muito. Tem um vídeo da Elizabeth Gilbert, ela escreveu o Comer, Rezar e Amar. Sim. E essa autora, ela fala que é muito importante a gente fazer uma diferença entre job, career, vocation e hobby. Então, o seu job, né, o seu trabalho é aquilo que você vai fazer para sobreviver, porque a gente vive no mundo materialista, ninguém dá nada de graça pra gente. Então, você precisa pagar suas contas. E esse trabalho pode ser a paixão da sua vida ou não. Pode ser algo que você conseguiu ali, adquiriu, te dá uma vida digna. E não é recomendável que você perca toda a sua energia, tempo com a família, tempo para o lazer, na sua job, se aquilo não for a sua paixão. Você vai dedicar esse tempo num novo projeto, né, numa carreira. Então, ela, por exemplo, trabalhava, vamos supor que fosse como garçonete, mas tinha uma vocação da escrita. E aí, ela, de tanto escrever, uma editora se interessou, publicou o livro dela, ela fez disso uma carreira, investiu toda a energia dela nisso, e se por acaso ninguém se interessasse, ela ia continuar escrevendo pela vocação. E o hobby, aquilo que a gente gosta de fazer, que diferencia a gente de um robô, né? Que faz a gente ter satisfação, não necessariamente vai agregar. Mas, qual é a situação aí que a gente reforça? Às vezes o aluno ele está tão focado na job dele, no trabalho dele, que ele não tem energia para estudar, porque ele está fazendo de tudo naquele trabalho, se dedicando demais, sendo que aquilo não é mais o plano da vida dele, ele não quer ser concurseiro.
ele precisa se apaixonar por estudar, investir nisso, né? Então, e outra coisa, hobby, eu tenho que fazer o que eu amo para ser feliz. Eu tenho um amigo que amava cozinhar, abriu um restaurante, teve que arranjar outro hobby. Não necessariamente o que você ama vai ter que ser o seu trabalho, né? Tem aí tem variáveis sobre isso para conversar. E isso encaixa até no que a gente estava falando um pouco antes da gente começar a gravar, né? Eu contei para você que eu fiz radialismo, mas eu falei, se eu tiver que depender de locução de rádio, eu vou morrer de fome. Pois Então, muitas hoje, pessoas estão indecisas, fazem concurso público porque vai dar uma vida digna. exatamente. O seu Hoje, por radialismo, aí exemplo, talvez você falasse, não, eu vou prestar um concurso público. exatamente. Hoje, por exemplo, eu tento usar a locução para hobby. Então, assim, eu acabo não ganhando dinheiro, mas é uma coisa que faz bem para a gente, né? Bea, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, eu não me recordo quando foi, e eu perguntei assim, você já prestou algum concurso público? 100% das pessoas que responderam já prestaram concurso público. Então, a gente percebe, não teve nenhuma pessoa que falou, não prestei. Todo mundo prestou. A gente percebe que tem X pessoas para uma vaga. Mas a gente percebe que tem muita gente ali que tá lá só enchendo linguiça, né? Sim, tem muito aventureiro, né? Tem pessoas que acham assim, vou lá, vai que eu dou sorte, acontece demais. A pessoa não tá ligada que ela vai ter vai que, né? Mas ela não tá ligada na preparação ali o quanto, dependendo do que ela escolha, o quanto ela precisa pontuar e o que isso vai exigir dela para pontuar naquele percentual, né? Um concurso que eu passei aqui no interior, eu peguei segundo lugar, era uma vaga só. E eu fiquei arrasada, porque o rapaz assumiu. E assim, eu errei 2 questões, de 100 eu fiz 98, ele fez 99. Nossa, por pouco. Por 1. E aí eu lembro que eu chorava, e aí as pessoas mais próximas, nossa, mas nunca vi chorar, porque fiquei em segundo lugar por uma questão. Eu falei, sim, mas me tirou da jogada, né? Não tô com salário, não tô nomeada. É decisório, né? Foi decisório. Foi uma questão? Foi, mas fiquei sem, né? Então fiquei bem chateada, eu estava falando da frustração, mas é não parar, é ir até você poder passar. Eu tenho um amigo que ele prestou o concurso do Banco do Brasil. Antigamente, os nossos pais, ele falava assim, não, filho, fazer faculdade não, vai prestar concurso, vai trabalhar em banco, né? A gente mora no estado de São Paulo, tinha o Banespa, é isso, a Caixa, a nossa Caixa, e tinha mais um que eu não lembro agora. Banco do Brasil, hoje, ele incorporou a nossa Caixa, né? Não sei se tinha mais algum outro. Mas... É verdade. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, acho que. Exato. E os nossos pais ficavam insistindo para a gente prestar concurso. Então, assim, eu prestei Banco do Brasil, eu prestei Caixa. Eu nunca passei, é muito difícil esses concursos. Se você não se dedicar... sim. Se você não tiver o foco, eu prestei por prestar. Eu prestei tanto que a minha mãe falou, vai prestar. E aí eu tenho um colega e ele não ia prestar o concurso do Banco do Brasil. Aí o melhor amigo dele foi. Aí ele falou assim, vamos prestar. Aí ele falou, putz, eu não quero trabalhar em banco, enfim. Aí o amigo dele começou a estudar para passar no Banco do Brasil, concurso, e chegou o concurso. O meu amigo passou, o meu amigo que não ia prestar, e quem fez quem levou ele para prestar tal, não passou. E é engraçado que hoje ele já está no banco há mais de 20 anos. Então ele fez carreira dentro do Banco do Brasil. Que legal. E ele não ia prestar, isso que eu acho engraçado. Mas eu tô fazendo esse comentário porque, assim, tem pessoas... Pode ser que ela não estava no plano dela de prestar, mas a partir do momento que ela falou, vou prestar, ela se dedica, né? Ela se dedica e a gente já conversou isso várias vezes, eu e ele. Não é sorte, era para ser, não, ele se preparou. Ele não queria, mas ele se preparou. O Churchill falava, vamos ensaiar mais para improvisar melhor, né?
Então, sorte relativa, porque eu posso ter um azar de cair aquilo que eu não estudei? Posso. Agora, quanto mais eu estudar, quanto mais eu treinar, Mais sorte você tem. mais, né, eu reduzo a chance de ter esse azar. Mas pode acontecer também da pessoa estudar muito e cair aquele pouquinho que ela não estudou. É algo que acontece, mas a gente tem uma certa margem de controle, né? Você estava falando sobre essa questão da escolha. A gente costuma conversar com alunos sobre a persistência e a disciplina, porque é o seguinte, quando a gente fala para ele assim, ó, dá uma nota para a sua persistência, a gente pede para o aluno analisar a desistência. Então eu falo para ele assim, você pensa muito em desistir? Não estou falando de sentar e não estar a fim de estudar. Eu estou falando de desistir dessa opção. Poxa, será que eu devia estar fazendo isso? Eu podia estar trabalhando com marketing digital, podia estar trabalhando com educação financeira, enfim. As pessoas ficam, às vezes, se questionando. E o que acontece? Quando você não está 100% decidido, você não está 100% comprometido. E isso afeta o engajamento, a pessoa está sempre na indecisão. Então, no processo, a gente trabalha um pouco essa questão da decisão, porque ela afeta o engajamento. Agora, a disciplina, a gente pede para o aluno, olha, dá uma nota para a sua disciplina. Estou partindo do pressuposto que você já decidiu, escolheu o seu cargo, comprou o seu curso aí da Brabo, tá tudo certo. Porém, na hora de estudar, você não faz renúncias. Então, coisas que você precisa fazer, não estudei porque eu precisei marcar médico, ir ao supermercado, levar minha filha à natação, enfim, demandas necessárias, mas também não estudei como atendi uma menina esse mês, das 8 às 9 da manhã não estudou porque ela foi fazer um bolo de laranja. Né? Não estudei porque eu fiquei no streaming, não estudei porque eu fui jogar beach tênis, então também dificuldade para renunciar. Acontece muito. Eu sei que é muito difícil a gente julgar as pessoas, né? Mas a gente se esconde muitas vezes atrás de desculpas. E muitas vezes a gente fica tentando responder perguntas que não têm resposta. Hoje eu não tô com vontade, fui fazer o bolo de laranja. É uma desculpa que você tá dando. Sim. Ao invés eu acho que como tudo na vida, o concurso você precisa ter persistência, né? Não adianta você querer falar assim, eu vou passar, sou o melhor. Você vai concorrer com gente que você não conhece, né? Não, isso que você está falando de não tô afim, tem que ter persistência, quando a gente também analisa a motivação, claro que tem dia que você está bem para estudar, porque você está mais motivado, e tem dia que você não está tão bem, e você não está afim também. A questão coloquei na minha agenda, aquele horário eu vou estudar, estando motivado ou não. Qual é o problema? A gente atrela o resultado à motivação e precisa atrelar a ação. Eu não vou entregar tão bem, não vou entregar como eu gostaria, mas eu vou entregar. Vou fazer um pouquinho, né? Porque quando eu fico no negativo em concurso, eu vou para o -1. Se eu fico no 0, eu vou para o -1. Eu começo a deixar de aprender também. Então, tem que criar o hábito de estudar diariamente. Bia, e quando a pessoa ela fala para ela, eu vou prestar o concurso, e ela chega até vocês no curso, você já pegou alguma dessas pessoas e, vamos dizer assim, só tá com fogo de palha, não tá 100% querendo se dedicar, acha que vai fazer o curso e o resto é molezinha? Sim, acontece muito, porque tem pessoas que estão com esse objetivo sério, estão com clareza do que tem que fazer, né? Tem um propósito forte, e tem pessoas que estão vendo ali uma alternativa, a gente fala que é a diferença do interesse, desejo e do comprometimento. Então, tem pessoas que têm interesse e desejo. Seria legal, olha só que oportunidade que seria muito boa e tal. E aquela pessoa comprometida, aquela pessoa assim, que está decidida, vou fazer isso, em que horários ela até muitas vezes quer aprender mais as técnicas, porque ela já passou dessa questão da decisão. E depois de um determinado momento em que você cria o hábito de estudar com as técnicas corretas, você começa a ter mais força para renunciar. Por quê? Você começa a ter alguns resultados, eles não são imediatos, mas você eleva a sua nota em algumas matérias, você percebe que você está mais fortalecido, a sua identidade de concurseiro também, aquilo que a gente estava falando, porque olha só, se alguém chega para você e fala assim, Fabrício, vamos fumar? Você fala assim, puxa, estou tentando parar, daqui a pouco você está lá. Agora, se você falar assim, obrigada, não sou mais fumante, a pessoa já vai perguntar para outro,
né? Então, essa questão identitária, que a gente fala que é você mudar a sua identidade, passar a ser uma pessoa que, não, eu não saio às quartas à noite, né? Fortalece muito, você começa a fortalecer sua renúncia, fica mais fácil falar, não. De acordo com o que você falou, né, a gente tem 2 casos. A pessoa já está convencida, não sou mais fumante, parei. E a outra ainda está tentando se convencendo. Está tentando se convencer. Eu vou fazer um comentário aqui, eu até peço desculpas para minha irmã se ela ouvir esse podcast. A minha irmã, ela fala assim, no final de semana ela fala assim, segunda eu vou começar o regime. Aí, então hoje eu posso comer, hoje é sábado, por exemplo. Então hoje eu posso comer de tudo, hoje, amanhã, mas segunda eu começo o regime. Aí ela começa o regime na segunda, na terça ela já fala, putz, tem que fazer regime. Aí ela fala, não, vou deixar para a próxima segunda. E isso já faz uns 20 anos. Olha só. Ó, também vou falar da minha mãe aqui, já que você está falando. A minha mãe quebrou o fêmur 2 anos atrás e a gente foi lá pro hospital para fazer cirurgia. E na sexta-noite ela estava no meu tio quando ela caiu, né? E aí o médico falou assim: a senhora fuma? Ela falou: parei. Eu já gelei. Ele falou: faz quanto tempo? Ela falou: ontem. O médico olhou para mim e falei: mãe, como assim? Não, agora eu vou, mas eu tinha que falar o tempo que tinha parado a noite anterior. Como que fala? Com essa coragem, né, que parou, fiquei morrendo de vergonha. É um parou muito recente, né? Nossa, muito, não pode se dizer, né? E outra, não fumou no dia porque estava lá na sala do hospital, eu estava no quarto, né? Porque então, senão não tinha parado, talvez né? Não tinha parado, né? Mas é isso, né? Eu acho que falta muito pra gente a determinação. Isso não só para concurso, mas eu acho que isso serve para tudo na vida, né? A gente precisa ter a determinação. Mas antes da gente ter a determinação, eu acho que a gente tem que ter certeza da nossa escolha também, né? Porque às vezes a gente vai querer fazer alguma coisa para agradar o companheiro, o namorado, a mãe, o pai, e aí a gente mesmo não tá se agradando, né? A gente mesmo tá lá só por obrigação. Quer pegar o diploma, o concurso e mostrar para a mãe, mostrar para o pai. A gente estava falando que antigamente a mãe forçava a gente a prestar concurso, que era bom, que era garantido, que era estabilidade, que não sei o quê. Você teve alguma influência da família? Então, eu tive uma grande influência da família da minha mãe, porque eu nunca vi uma família em que todo mundo é funcionário público. É uma família de São Paulo, eu ia para lá e eu ficava assim, meu Deus, como todo mundo é funcionário público, né? Me espelhava muito nas mulheres que eram funcionárias lá, e acabou que influenciou muito, porque isso é seguro. Inclusive, meu pai teve um revés financeiro na época do governo Collor, e a empresa teve, assim, era uma grande empresa e teve uma quebra, então juntou aquela questão de ver uma família que todo mundo tinha algum trabalho público e algum cargo, e também o medo da insegurança, né, da iniciativa privada. Então eu tive, hoje ainda mais fazendo análise, eu percebo, né, que tive algumas influências nessa questão da segurança. Não me senti fortalecida para empreender, não me imaginei empreendendo, acho que isso me afastou da advocacia também, né? Hoje, mais fortalecida, estou empreendendo na conciliação aí de carreira, né? Fazendo algo fora, mas precisei de um processo todo para mudar essa mentalidade. Você estava falando da pessoa não estar alinhada, né, com o objetivo. Eu atendi uma moça que ela falou assim para mim: olha, você sabe por que eu acho que eu também não estou estudando? Porque eu fico imaginando o meu dia. Entra lá, põe o dedo no relógio. Aí senta, olha aquele computador com um monte de número, no fim da tarde sai e põe o dedo no relógio. Eu acho que é uma rotina que eu não vou gostar. E aí eu falei para ela: olha, se a gente não trabalhar esse aspecto, você não vai se engajar. Porque o alinhamento é muito importante. Então, se eu abrir um computador, olhar várias linhas ali de processos e ficar movimentando aquilo, vai ser muito tedioso mesmo. E tem uma parte do trabalho que é mais repetitiva. Mas se eu olhar cada processo como uma pessoa, então, aquele processinho é uma criança que está tendo um plano de saúde negado. Eu vou movimentar esse processo para chegar ao juiz. O outro está com a luz cortada. Então, se você se envolver com o que você faz, e é aquela história, pergunta para uma pessoa: o que você faz? Eu aperto parafusos. O que você faz? Eu ajudo a construir aviões. Então, a gente precisa encontrar relevância no cargo público, ser servidor de verdade, para a gente conseguir levar nossos dias. Porque se realmente olhar para uma tela e vir um monte de número, aí é difícil mesmo. E não gera engajamento para estudar. Você me
Me fez lembrar uma coisa agora, né? Eu conheço várias pessoas que trabalham em órgãos públicos, né? E aí a pessoa, a sensação que a gente tem quando a gente vê, né, essas pessoas que passaram em concurso, que elas foram só pelo lado financeiro. A gente percebe que muita gente aperta o botão no software, mas não sabe o porquê que está apertando aquele botão. Ela é uma apertadora de botão. Ela não tá 100% naquilo, ela não foi atrás de se especializar, entender como funciona, né? Ela usa o software porque ensinaram ela a usar, mas aí você troca o software, ela não sabe mais trabalhar. Então, assim, eu acho que a gente, eu não sei se hoje, mas a gente sofreu muita influência no passado, a tal da estabilidade, né? Então, assim, presta concurso, você vai ser estável. A minha mãe é aposentada, mas ela é professora e ela também prestou concurso, tal, professora do estado. E ela vivia falando para minha irmã: presta concurso para ser professora, você nunca mais vai ficar sem trabalho, você vai. Aí a minha irmã falou: mas gente, eu não gosto de criança, eu não gosto de dar aula para criança. A minha mãe: não, mas é estabilidade, né? Aí a minha irmã: não, tem que dar aula para criança. Olha, então, essa questão das vantagens e desvantagens, eu acho que tem que ser analisado com muito cuidado, porque a estabilidade, licença-prêmio, quinquênio, 13º, recesso, né, férias, há muitos benefícios. Mas eu acho que também a gente tem que olhar pelo lado do teto. Então, eu falo isso para trazer um nível de realidade, porque existe um teto no serviço público, que não existe na iniciativa privada. Por outro lado, aquilo está garantido, vem junto com a estabilidade, mas você não tem o que você tem se você empreender, né? Não tem esse céu é o limite aí da iniciativa privada. Então, eu vejo pessoas que entram no serviço. Atendi uma menina uma vez, ela falou assim: não, porque eu estou fazendo as contas aqui do que eu vou ganhar, não daria para ir para a Europa todo ano, trocar de carro, tal. Ela estava tendo, assim, visualizando um enriquecimento que você não tem num cargo de nível médio como servidor, né? Um ano você junta e faz uma viagem mais legal, no outro, os 2, aí você junta e troca de carro. E aí eu falei para ela, e uma veia muito empreendedora, eu percebi. E aí eu falei para ela, olha, vamos fazer um coaching assessment, a nossa ferramenta DISC, né? Porque eu acho que tem uma questão de carreiras aí envolvida, de não estar visualizando a realidade do que você está buscando, isso pode atrapalhar. Certamente, porque enriquecer num cargo de nível médio, não, você vai sair da fome, você vai ter uma vida digna, então você não passa fome, você vai ter uma vida digna. Agora, eu quero ser milionário sendo servidor? Não, é a realidade, né? Faça suas escolhas com clareza, né? Tanto que a gente vê aí, aí já não é o caso de fórum tal, mas a gente vê muitos funcionários públicos aí com renda fora, ou melhor, com ganhos fora da renda, aí é outra coisa, né? Assim, olha só, esse mês eu vi esse mês 4 juízes que são mentores excelentes no Instagram. Esse mês alguns pediram exoneração, mas já tinha uns que tinham pedido. Então, e a gente vê que a pessoa é um excelente juiz, mas ela pede exoneração porque ela está se realizando como mentor, ou como ela ensinou muitas coisas na internet, ela poderia estar na iniciativa privada, criando um curso preparatório, ou ensinando, ou até indo para a advocacia com aquilo tudo que aprendeu. Por quê? Porque se a pessoa empreender, se ela tiver esse lado, a iniciativa privada ela tem outras possibilidades, né? Que ela não tem. Mesmo na magistratura, sim, se essas pessoas deixaram a magistratura é porque elas viram não atrativo somente financeiro, mas algum outro propósito, e é interessante ver essas pessoas a coragem, né, de deixar um cargo de agente de Estado com altos salários, com prestígio, é bem interessante. Aí a gente já está falando de outro coragem, nível. Coragem, sim. Muita coragem. São salários altos que dão uma outra renda, né? Diferente. Mas tem muitos cargos que só de você assumir, você não pode fazer bastante coisa, né? Por exemplo, você estava citando de juiz, né? O juiz, ele não pode trabalhar como coach, não. Exatamente. Já o servidor pode.
O servidor pode. É interessante. Olha só, essa é uma outra questão interessante. Às vezes as pessoas não prestam concurso público, mesmo querendo o cargo público, por medo das proibições e às vezes por desconhecimento achar que não podem fazer mais nada. Então, um servidor público de nível médio, por exemplo, eu sou servidora do Poder Judiciário, o servidor pode ser empresário, ele só não pode ser o sócio administrador. Ele pode ser autônomo, ele pode ser professor, mas ele não pode advogar. Então, é interessante para cada cargo que o concurseiro vise, que ele busque saber o que é impeditivo ali, porque uma vez eu atendi um aluno que falou, não, mas eu quero prestar como escrevente, que é na área estadual, que é do estado, né? E aí eu posso advogar na área federal ou trabalhista. Eu falei, não, você precisa olhar lá direitinho, você não pode advogar de forma alguma, inclusive para tomar posse, e aconteceu isso comigo, eu precisei entregar minha carteira da OAB lá, cancelar, na verdade, a gente chama o registro, né? Se você quiser, você tem que prestar o OAB novamente? Não tem que prestar novamente. Eles denominam cancelamento, mas na verdade é uma suspensão. Ah, tá. Só que eles cancelam aquele número, porque ele não pode ficar ativo. E você não pode nem ficar com a sua carteira para se denominar, falar que você é advogado, né? Você deixou de ser naquele momento para ser servidor, porque é condição para tomar posse. E uma pessoa que às vezes fez direito e ainda está presa à advocacia, ela pode ter óbice para estudar. Aquilo ali pode atrapalhar também. Mas você estava falando do órgão público não poder algumas coisas. Eu sou do privado. No privado também não pode algumas coisas. Muitas empresas, elas também não aceitam, né, algumas coisas. Por exemplo, eu não posso ter 2 trabalhos. Eu tenho um limite de carteira. Exatamente, eu tenho um limite de horas na carteira, uma coisa assim. Então, porque assim, por exemplo, eu tenho que fazer 8 horas numa empresa. Claro que isso vai muito de profissão também, né? Porque a gente vê as enfermeiras, por exemplo, que elas trabalham em 2 hospitais, né? Mas, por exemplo, eu vejo na minha área, tem muita coisa que você não consegue fazer. Por exemplo, você pode ter uma loja? Pode ter uma loja, mas desde que você não traga nada para o seu dia a dia de administrar essa loja, de querer vender as coisas. Não, mas isso que eu queria entender, porque no serviço público também não pode levar nada, né? Você tem você, assim, não pode ter os horários, não podem ser no mesmo horário. Então, você vai trabalhar numa empresa, ou você vai ser empresário, não das 9 às 5. Agora, me explica uma coisa que eu achei interessante que você falou, iniciativa privada. Você não pode trabalhar numa concorrente, tem uma exclusividade em termos de área, mas à noite, fora do seu horário, você poderia trabalhar como empresário em outra área. Aí sim. Pode, mas agora você falou uma coisa que também é uma palavra-chave. Vamos supor, eu sou especialista em gestão pública, e aí a minha empresa é gestão pública. Vai ficar estranho eu dar consultoria de gestão pública fora do horário, porque você vai ter vai ter como é que fala? Questões éticas, às vezes, envolvidas. Sim, você vai trombar em problema. Agora, por exemplo, trabalho com gestão pública, vou vender cachorro quente na barraquinha, tem nada a ver. Assim, essa questão ética que traz esses empecilhos, por exemplo, advogar, sendo que você trabalha no órgão público, tem conexão com juízes, atende advogados, né? Tem uma questão ética envolvida aí que traz essa proibição. Agora, trabalhar como professor, e no serviço público isso é uma coisa muito legal de trazer. Tem pessoas que trabalham lá das 9 às 5. As mais diversas áreas fora dali. Maquiadora, personal trainer, pessoas que fazem bolo para final de semana, bolos e doces. Olha, trabalham com marketing digital. Eu já vi pessoas que vendem corretora. Então, tem muita gente querendo uma renda extra. Porque tem esse teto, né? Esse limite, mas que querem esse valor resguardado e a estabilidade. Então, vão trabalhar um pouco mais
né? Até porque às vezes tem um propósito naquela outra coisa, né? Às vezes a pessoa tá com o cargo público, aquilo dá o sustento, mas ela tem um propósito em ser educador físico. A paixão dela é trabalhar com estética, enfim. Então tem essa conciliação nessa área também, acontece muito. Aliás, é uma área que propicia muito acontecer isso, porque você fechou a porta, o negócio não é seu. Então, você não leva os problemas de um cargo público, né, de uma repartição pública para a sua casa. E aí você consegue fazer outras coisas. Tem muita gente conciliando nessa área também. Com certeza. É que o que eu estava querendo dizer é mais em relação ao conflito de interesse, né? Então, por exemplo, você não pode entrar no mesmo conflito da empresa, né? O mesmo segmento, querer fazer uma consultoria. Ah, sim. Mas eu percebo, né? Já trabalho 20 anos, mais ou menos, na empresa privada, eu percebo que tudo é conversado. Tudo, eu acho que você tem que fazer tudo às claras, conversar com o seu gestor, entender se a empresa tem alguma coisa contra. Porque nesses 20 anos, eu já vi de tudo já. Eu já vi pessoas que escondem, que fazem palestras. Tem muitas empresas que não aceitam que você faz palestra, porque muitas vezes você aprende tudo que você está fazendo palestra, você aprendeu lá dentro. Então, tem muitas empresas que não aceitam, e se aceitar, sempre é bom você comunicar, tô fazendo palestra fora de horário, não vou fazer dentro do horário, se eu precisar fazer fora do horário, eu vou te avisar. Então, assim, né, hoje, na minha empresa tem um jurídico, e o jurídico tem uma advogada, e a advogada, ela pega causas, e aí ela tem que fazer o horário dela para poder na audiência. Então, assim, tudo muito conversado. Mas se a gente vai querer fazer as coisas na surdina, aí pode não dar certo. Hoje as empresas têm compliance, né? Você tocou no ponto que os alunos trazem muito para mim. Eu devo esconder? Eu conto que eu estou estudando? E a resposta é sempre, depende. Por quê? Tem ambientes em que você contar que você está estudando, você pode ter ajuda. De repente, você tem um horário ali para apertar o seu trabalho e sair um pouco mais cedo, as pessoas podem te ajudar. E eu já ouvi pessoas, inclusive o dono da Bravo, esse proprietário da Bravo, ele conta para todo mundo que ele sofreu uma retaliação muito grande, inclusive uma humilhação. Diz ele que o dono de uma empresa viu as pesquisas no computador, mas ele não estava estudando ali dentro, ele fez uma pesquisa ali, acho que no horário de almoço e tal, e que a pessoa expôs isso e retaliou, e eu já vi pessoas que recebem mais trabalho do que já fazem por conta de estarem estudando. Já que você não vai ficar aqui, então vou te tirar essa oportunidade. Então, depende, tanto profissionalmente como pessoalmente. Tem pessoas que contam e têm apoio da família, apoio dos amigos. Tem pessoas que contam e vivem recebendo cobranças e ouvindo coisas que não querem ouvir, aquilo se torna tóxico, então não tem uma receitinha, tem que sentir o seu ambiente, aí depende. Eu acho que é muito individual, né? Você vai ter lugares que vai ter aceitação e vai ter lugares que um dia o seu chefe vai passar do seu lado assim, você vai estar com a tela aberta no Google e vai falar, tá estudando. Sim. Tá estudando. Depende da relação que tem com o gestor, né? Depende muito do tipo do trabalho, do tipo de pessoa. A história desse rapaz é tão fantástica, do proprietário lá do curso, que ele pediu exoneração no fórum. Ele falou para o juiz para quem ele trabalhava, eu vou pedir exoneração para implementar esse curso. E o juiz falou para ele, não faça isso, peça a licença, porque tem licença de 2 anos, sem remuneração, né? E o juiz apoiou tanto, ele falou, olha, peça essa licença, porque aí você vai construir o seu negócio, caso não dê certo, você tem algo aqui te esperando. E não é todo mundo que faz isso. Eu falo para ele, nossa, esse seu juízo foi fantástico, não sei se todos fariam isso. Eu acho que isso está muito ligado à mentalidade a gente costuma dizer, né, de ser chefe e ser líder, né? O chefe, ele só quer, você é só mais um número, ele não se vê sem você, ele quer aproveitar de você. O líder não, o líder quer ver você bem independente em qual lugar você esteja, né? Então, o líder, ele tem uma
uma capacidade de ajudar a outra pessoa. E aí o chefe ainda tem aquela mentalidade mais antiga, aquela coisa de, não, fica aqui comigo, não vai sair não. Sendo que, às vezes, a pessoa vai ser muito mais feliz em outro lugar, né? Então, E vai liberar eu sempre vaga falo para isso. alguém que entre lá e esteja com propósito focado naquilo somente, né? Com certeza. Bia, mais uma vez, o nosso tempo passou tão rápido de Muito novo o rápido. nosso podcast, que eu pensei, tinha um monte de pergunta para te fazer, mas a gente já conversou bastante, então eu gostaria de te agradecer por esses insights que você deu na nossa cabeça aqui. Acho que eu vou prestar um concurso de novo, e agora eu acho que eu vou passar, porque eu sou especialista em não passar. Mas então eu queria te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por colaborar. E eu queria que você falasse novamente do curso para as pessoas entenderem que o curso pode ajudar você a focar para prestar um concurso. Então vamos lá. Eu queria falar um pouquinho da Brabo, que é uma empresa muito especial, muito enxuta, muito objetiva. Eles não trazem um material prolixo que vai fazer o aluno perder tempo. É tudo muito ali direto ao ponto. Então, os melhores professores do Brasil, tem um professor lá, todos são muito bons, né? Mas o professor de português, como as pessoas têm, né, essa dificuldade de alfabetização, já traz essa dificuldade, então elogiam demais, mas todos os outros, professor de constitucional, ele é de fora aqui do estado, então são professores muito bons. A metodologia também, como eu falei, não é só ir lá assistir a aula e aprender a matéria. Tem uma parte no curso que é a parte de metodologia, que te ensina como aprender, como revisar, né, como fixar. Tem os simulados com ranqueamento, você se vê ranqueado ali. E as lives mensais são muito importantes, porque é mais ou menos, né, guardadas as devidas proporções, entre grandes aspas, mas um mastermind ali, porque são as pessoas mais engajadas no estudo, que se reúnem uma vez por mês, junto com o dono da empresa, com o mentor e também com seus colaboradores, e a gente faz toda essa parte de tirar a dúvida, de engajar. Então, é muito especial. É a Brabo, do Matheus Andrade, a gente vai deixar o link depois também. Assistam os vídeos Eu fiquei sabendo que o Matheus Andrade é famoso. Ele é o maior youtuber de canal, maior canal de concursos, né? De número assim, de seguidores. Meu papel lá dentro é participar das lives, eu promovo algumas lives lá, mas muitas vezes o aluno tem as aulas, tem o acesso às aulas, ao PDF, mas por questões pessoais dele, precisa de um acompanhamento, e é aí que eu entro. Em parceria com a Brabo, eu dou esse acompanhamento para que ele realmente bote a mão na massa, coloque em prática, porque mesmo com todas as ferramentas ali, às vezes as questões são pessoais. Estou precisando de uma mentoria, de um coaching, para transformar aí a minha mentalidade. Então, o engajamento aí vem do aluno, né? Então, a gente faz um trabalho muito completo, é especial mesmo. Presa do coração, esse eu visto a camisa. Não, e vocês percebem que o olhinho dela brilha quando ela fala... Da Brabo. Quando ela fala da Bravo, o olhinho dela brilha. Isso mesmo. Bea, muito obrigado, agradeço. Pessoal, vou deixar o contato da Bea aqui, segue ela no Instagram. Vou deixar o contato também se alguém quiser entrar em contato com ela. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço e quero que a gente se encontre mais agora, né? Vamos sim. Foi muito bom o papo aqui. Eu que agradeço. Valeu, Bea. Até mais. Tchau. Esse episódio usou áudios e vídeos de Matheus Andrade, o Brabo. Se puder nos ajudar, estamos no apoia.se/Carreira em Foco. E também não deixe de nos seguir, estamos no Instagram, @Carreira em Foco _ Indique os amigos, curta nosso conteúdo e vamos juntos nessa jornada. Bom, falando sobre sugestões aí para quem quer prestar concurso, muita coisa para falar, mas eu focaria aqui no começo na organização. Então, prestar atenção na organização do ambiente, na organização do material e na organização da rotina. Então, um ambiente iluminado, arejado, isolado, nada que esteja em área compartilhada, né? Tem gente que, poxa, eu estou estudando, a pessoa vem beber água aqui da minha casa.
Por quê? Você está estudando na cozinha, então você que está num lugar compartilhado. Então, um ambiente com ergonomia, nada que fique doendo ali. Eu gosto muito de braço em cadeira, tem pessoas que dispensam, mas eu gosto. Então, esse ambiente físico. Também, com relação ao lugar que você estuda, não ser um ambiente tóxico, porque é difícil você estudar num lugar em que está tendo algum problema familiar, pessoas que estão ali naquele ambiente em crise, aí seria o ideal sair dali. Então, para um coworking, para uma biblioteca, essa é a questão física. A organização do material, eu preciso organizar, catalogar, colocar em pastas, ter tudo muito arrumado para o meu cérebro não ficar naquela indecisão. Ai, meu Deus, onde que está isso aqui? Nem sei onde está, né? Então, catalogar, ter tudo muito arrumadinho ali para só sentar, buscar matéria e estudar. E a organização da sua rotina. Saber em que horários estudar e quais matérias estudar. Então, a gente trabalha com agenda e ciclo de estudos. Porque é muito ruim acordar e falar, não sei que horas eu vou estudar hoje, o que será que eu estudo? Eu tenho que seguir um planejamento. Então, num primeiro momento, né, como uma sugestão inicial, essa organização para ter um planejamento para depois sim executar. E a gente tem que começar com o bom, depois a gente vai melhorando e evoluindo aos pouquinhos. Então, são essas sugestões iniciais.